Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Como é que passamos de data FIFA, hein? A data FIFA foi tranquila, a data FIFA foi boa para todo mundo. A última vez que nós estivemos aqui falando sobre Hot Stats, a gente falou exatamente sobre data FIFA no joguinho Inglaterra e Brasil, o que inclusive foi muito bom, dito tudo que a gente falou ali naquele Hot Stats para Brasil. No caso ali para Inglaterra e Brasil, né? A gente volta, essa semana voltam as ligas nacionais, voltam as partidas que tá todo mundo mais acostumado a ver, tá todo mundo mais acostumado a trabalhar, não é verdade? E como a gente já vem fazendo mais rotineiramente aqui no Hot Stats, a gente vai falar um pouquinho para vocês da Bundesliga. A Bundesliga, que é um campeonato que as pessoas procuram, que as pessoas gostam, que as pessoas se interessam muito, e eu vou me limitar este final de semana a falar um pouquinho sobre o confronto entre o Leipzig e o Mainz pela Bundesliga. Esse confronto acontece esse final de semana. O Mainz visita o Leipzig. O Leipzig é o mandante dessa partida. Vamos tentar entender primeiro quem são o Leipzig e mais no campeonato alemão. O Leipzig hoje é o quinto colocado do campeonato alemão, apenas um ponto atrás do Borussia Dortmund. Esta quarta posição pela qual Dortmund e Leipzig brigam, ela vale a vaga na Champions League através da Bundesliga. Então, o que separa o Leipzig de uma vaga na Champions League hoje é um ponto que ele tem atrás do Borussia Dortmund. E esse jogo desse final de semana é extremamente importante para o Leipzig, porque uma vitória aqui coloca o Leipzig em posição de deixar o Borussia Dortmund sob pressão na rodada. Jogando em casa, o Leipzig tem aqui uma chance muito interessante de evoluir na tabela. O adversário do Leipzig é o Mainz. E quem é o Mainz no campeonato esse ano? Diferente do Mainz do ano passado, o Mainz de 12 vitórias, um mais bem colocado no campeonato alemão, esse ano a gente não vê a mesma coisa. O Mainz da temporada 23-24 é um Mainz de apenas 3 vitórias, 13 derrotas e 46 gols sofridos. Isso coloca o Mainz entre uma das piores defesas do campeonato e o mais importante, na minha opinião, uma equipe de 22 gols marcados, o que coloca o Mainz como a segunda pior equipe atacando e fazendo gols na Bundesliga, o que potencializa ainda mais o Leipzig nessa partida. Jogando em casa, que é o que vai acontecer nesse final de semana aqui, o Leipzig tem só 2 derrotas. Ele perdeu só 2 vezes jogando em casa essa temporada pela Bundesliga. Derrotas, inclusive, que aconteceram recentemente. Uma para o Frankfurt e uma para o Bayer Leverkusen. Então a gente está falando de uma derrota para a equipe que é líder e invicta no campeonato alemão e uma segunda derrota para a equipe do Frankfurt, que é uma equipe hoje posicionada dentro da zona de classificação para campeonatos europeus. Então a gente está falando de adversários de nível bem diferente do Mainz. A partir disso, o Leipzig é o quarto, o Leipzig adora a quarta posição. Ele só não é o quarto colocado do campeonato, mas ele é o quarto melhor mandante do campeonato, ele é o quarto melhor ataque jogando em casa e ele é a quarta melhor defesa jogando em casa também. É importante dizer que o Leipzig tomou apenas 10 gols no campeonato jogando em casa. E por que isso é tão importante nesse confronto? Isso é muito importante porque o adversário do Leipzig esse final de semana é o Mainz. E quem é o Mainz jogando fora de casa? A gente já viu que o Mainz é só o 16º colocado do campeonato, que o Mainz só tem 3 vitórias,
que o Mainz tem o segundo pior ataque da Bundesliga, que é uma das piores defesas da Bundesliga, mas fora de casa, o Mainz ultrapassa todos os limites. O Mainz é o único time da Bundesliga a não vencer nenhuma partida fora de casa. Então o Mainz não tem nenhuma vitória fora de casa. É o segundo pior ataque da Bundesliga fora de casa, enfrentando a quarta melhor defesa. E o mais importante também, o Mainz divide aqui a segunda pior defesa da Bundesliga jogando fora de casa. Tudo até agora é ruim para o Mainz. Então, é uma rodada que dá para o Leipzig uma extrema vantagem contra o Mainz, que nas últimas 5, claro, né, nas últimas 5 partidas não venceu nenhuma, porque não tem nenhuma vitória fora de casa. Mas nos últimos 4 jogos, perdeu os 4 jogos e em 3 dos últimos 4 jogos o Mainz sofreu pelo menos 2 gols. E aqui eu vou fazer um parênteses para fazer a nossa sugestão do final de semana, a nossa sugestão gratuita do final de semana e que tem tudo a ver com um serviço do grupo que chama-se Off Game Stats. O que é o Off Game Stats? O Off Game Stats é um serviço que nós prestamos de análise de outras ligas que não são aquelas que vocês normalmente acompanham com a gente nas nossas lives semanais que falam da própria Bundesliga, da Bundesliga 2 e também da Série A da Itália. Outros campeonatos europeus e outros campeonatos sul-americanos e brasileiros são comentados e são traduzidos em performance e números para vocês no Off Game Stats. E um dos serviços que o Off Game Stats presta é exatamente a sugestão, e é muito importante esta palavra, a sugestão de um score específico para ser operado em lei, que é uma operação que a maior parte do mercado faz. Outra coisa que é muito importante dizer, a operação em lei não é uma operação do grupo, o grupo não é o detentor da criação das operações em lei, então, protocolos de entrada, protocolos de saída, protocolos de boa gestão de banco e patrimônio estão única e exclusivamente a cargo das pessoas que, porventura, tentarem se beneficiar da sugestão que a gente vai dar para um CS específico, assim como toda a sua gestão, protocolos de entrada e saída. E a sugestão que a gente tem para dar para esse jogo de Leipzig e Mainz aqui é trabalhar em lei o 0-1. E por que o lei é o 0-1 nesse jogo? Como está bem explicado aqui, a gente tem, em primeiro lugar, uma excelente defesa enfrentando um ataque bem ruim. E o oposto também é um bom ataque enfrentando uma defesa bem ruim. Isso potencializa bastante as oportunidades dentro do mercado de 0-1. Outras coisas beneficiam ou potencializam, que eu gosto muito de usar, esse mercado de 0-1. Quais são essas coisas? Do ponto de vista do Leipzig, por exemplo, o Leipzig jogando em casa nas últimas 5 partidas, por exemplo, em 4 das últimas 5 partidas, o Leipzig fez pelo menos 2 gols, o que potencializa esse mercado. O adversário do Leipzig, por exemplo, o Mainz, nas últimas 5 partidas que o Mainz disputou fora de casa, ele sofreu gol em todas elas. Além do fato do Mainz não ter nenhuma vitória no campeonato, o que também potencializa esse mercado. Além disso, como performance, pensando no favorito do jogo, que é o Leipzig não sofreu nenhum gol no campeonato jogando em casa contra equipes que estão do 12º lugar para baixo da tabela, o que também é mais um fator de potencialização desse mercado. E o que exponencializa isso é que todos esses jogos envolvendo do 12º colocado para baixo da Bundesliga, apenas uma vez, só uma vez, o Leipzig não fez pelo menos 2 gols na partida.
Então, você tem aqui muitos fatores que potencializam e exponencializam esse tipo de score. O que mais pode ser dito que também pode ser usado como argumento para potencializar esse tipo de coisa? Jogando em, e por que a gente sugere? Porque sugerir é importante não apenas sugerir, mas também justificar a sugestão, tá? E por que ela faz sentido, por que ela é potencializada e por que ela é exponencializada, porque ela não é apenas chutada ou planificada. O Leipzig jogando em casa abre o placar 77% das vezes, o que potencializa muito o sucesso de uma operação como essa, afinal de contas, ela estará, abre aspas, em risco em apenas 23% das vezes. Mas isso seria um grande risco se o mais, jogando fora de casa, abrisse muitas vezes o placar ou fizesse muitas vezes o primeiro gol do jogo, que a gente já viu que perde muito potencial pelo fato do próprio Leipzig não tomar gols dessas equipes. Mas o mais abre esse placar jogando fora de casa no campeonato alemão 15% das vezes. E dentro dessas 15% das vezes que o mais abre o placar jogando fora de casa, em 100% delas, o mais não foi vencedor, o que potencializa ainda mais esse mercado aqui. Dito isso, a gente tenta justificar da melhor forma possível para vocês o porquê estamos aqui mostrando para vocês como sugestão o score de 0,1. Isso é só uma sugestão que para quem gosta, para quem procura por isso, para quem se interessa não só pela sugestão, é óbvio, mas por toda a análise de campeonatos e por toda a análise de posicionamento das equipes dentro do campeonato, os confrontos, os matchups dentro das rodadas de cada um dos campeonatos europeus e sul-americanos, que não são aqueles que a gente fala para vocês nas nossas lives, a gente recomenda para vocês. Procurem o grupo e peçam informações sobre o Off Game Stats, que é um serviço do grupo extremamente acessível a todos e aonde você vai ter acesso não só às análises dos campeonatos e da rodada, que é uma coisa que a gente já faz para alguns campeonatos totalmente grátis no YouTube uma vez por semana, mas como também vai ter acesso diário a uma sugestão dessa de mercados de Correct Score com suas explicações e com as suas potencializações e exponencializações. A parte de tudo isso que eu te falei aqui, o que também existe no Hotstats e que é extremamente importante para vocês, são as múltiplas que a Jan vai falar para vocês agora. Boa tarde, pessoal. Então, agora que vocês já escutaram as análises aí da partida de Leipzig e Mainz, eu tenho aqui a múltipla de Vegas, que vai incluir sim esses jogos e as estatísticas que vocês escutaram desses jogos, mas vai também. Ela é uma tripla, então ela inclui esse jogo, mais dois jogos dos favoritos mandantes da rodada da Bundesliga, que é o jogo do Bayern e o jogo do Leverkusen. Então isso aqui é uma tripla com os favoritos jogando em casa. RB Leipzig para vencer e over um gol do próprio Leipzig. O outro componente da múltipla é Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Aqui é ambas marcam e over 2,5 para esse confronto. E no jogo do Bayern Leverkusen contra o Hoffenheim, é vitória do Leverkusen com mais de um gol do Leverkusen. Essas três formam uma tripla. Essa múltipla está com odd, quando eu fiz de manhã, uma odd de 3,10. Essa odd já caiu, está batendo menos de 3 agora. Mas ela foi feita numa odd de 3,10. E é isso, vitória dos favoritos, sendo o Leipzig com mais de um gol do próprio Leipzig. Leverkusen é a mesma coisa, a vitória do Leverkusen com mais de um gol do Leverkusen. E para o jogo do Bayern com o Borussia Dortmund, ambas marcam over 2.
Essa é a múltipla de Vegas, não tem uma odd tão alta quanto costuma ter em Vegas, porque a gente está aqui lidando com favoritos num jogo dado pelo mercado como over. Essa foi a nossa múltipla de Vegas. Espero que vocês possam aproveitar tanto o nosso score de lei que a gente passa no Off Game Stats, quanto os dados passados pelo CX aí da partida de amanhã. É isso, pessoal. Tenham uma boa tarde aí, bons trades para todos.